Olá, um bom dia, uma boa tarde a todos. Eu sou Paulo Alencar e o título da minha pesquisa é A Influência Norte-Americana em Projetos de Gestão de Documentos no Brasil, uma análise do período da década de 1950 e 1960. Esse é um recorte de uma pesquisa feita no mestrado em Ciência da Informação, no âmbito do PPGC e da UF, orientado pela professora Clarissa Schmidt. O ponto de início da nossa inquietação foi a constatação de que os estudos sobre a história da arqueologia brasileira têm adquirido um lugar de destaque dentro da produção científica da área. Muitos estudos se dedicam ao estudo das influências teóricas de maneira geral, outros estudos se dedicam à pesquisa, por exemplo, das influências francesas, e a nossa inquietação no momento foi como que aconteceu a penetração da influência teórica estadunidense na formação da arqueologia brasileira. E, para tanto, eventos técnicos e científicos são variáveis importantes para aprender as formas como essas influências teóricas entram na consolidação da arqueologia brasileira. Porque eventos técnicos e científicos como seminários, colóquios e congressos são responsáveis por consolidar o conhecimento de um determinado campo dentro do seu tempo. E assim, essa foi a nossa pergunta de partida, que está na tela. E, em termos metodológicos, essa pesquisa teve natureza qualitativa, operacionalizada através de pesquisa bibliográfica e documental. Quando nós estudamos a década de 1950 e 1960, no âmbito desses eventos arquivísticos dessa época, nós percebemos que duas instituições despontam como as principais articuladoras desses eventos. Uma dessas instituições é o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que foi criado em 1934, e até 1941 conduziu um programa de gestão de documentos a partir de seus próprios recursos dentro da administração pública norte-americana. Em 1949, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos ele passa a ser subordinado ao General Services Administration e apesar da perda de autonomia, os recursos disponíveis para implantar um programa de gestão de documentos em maiores proporções na administração pública estadunidense são expandidos. E nesse momento, o Arquivo Nacional de Washington adquire um conjunto grande de especialistas em gestão de documentos que são enviados para países aliados dos Estados Unidos, muitas vezes, para auxiliar ou aconselhar a criação de programas de administração de arquivos e gestão de documentos. Como exemplos desses especialistas que fizeram essas viagens, nós podemos citar Philip Brooks, que foi para o Panamá, e o próprio Schellenberg, que veio à América do Sul. Outra instituição importante é o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, que foi fundado em 1928, e a partir da sua comissão de História e do seu comitê de arquivos, começou a suscitar uma série de questões que impossibilitavam ou dificultavam a pesquisa histórica e que estavam relacionadas à situação dos arquivos na América Latina. O Comitê de Arquivos do Instituto Pan-Americano convocou, durante a 4ª reunião de consulta da Comissão de História, em Cuenca, Equador, em 1959, o tópico de que seria necessário realizar um evento de grandes proporções para apresentar teorias e métodos para superar os problemas dos arquivos na América Latina na época. Um dos tópicos principais desse evento que se pretende organizar era exatamente o escopo do trabalho dos arquivistas e o desenvolvimento de uma solidariedade profissional, de uma rede de colaboração. E, para tanto, Schellenberg, junto com essas outras pessoas que estão na tela, incluindo José Honório Rodrigues do Brasil, foram destacados para organizar a primeira reunião interamericana de arquivos. Antes da primeira reunião interamericana de arquivos ser realizada, 2 documentos principais foram postos em circulação entre os países participantes: a Declaração de Princípios e o Glossário de Termos Arquivísticos. O Glossário de Termos Arquivísticos é uma das primeiras tentativas de normalização terminológica da área, e a Declaração de Princípios estabelece um conjunto de compromissos entre governos, arquivistas e arquivos para a valorização dos arquivos como fontes de informação e como mecanismos imprescindíveis para a administração pública. Essa é uma foto da primeira reunião interamericana de arquivos durante o discurso do presidente John Kennedy na reunião, que demonstra a magnitude do evento. A primeira reunião interamericana de arquivos, ou PRIA, aconteceu em Washington em outubro de 1961, a partir de financiamento da Fundação Rockefeller. E um passo importante para compreender a PRIA é entender que ela também foi responsável pela distribuição de uma bibliografia especializada da área, como, por exemplo, o livro Técnicas Descritivas de Schellenberg,
o Manual de Arquivologia Hispano-Americana de Tanod, dentre outros. Dentre as 23 resoluções, nós temos diversas que são imprescindíveis para o estudo das influências teóricas que constituíram a arquivologia na América Latina e no Brasil. Mas, no momento, nós vamos focar na resolução número 4, que é da Declaração de Princípios, e na resolução 14, que estabelece requisitos básicos para se criar legislação arquivística. Na PRIA, o Brasil foi representado pelo Arquivo Nacional e pelo APEB, pelo Arquivo Público do Estado da Bahia. E no contexto do Arquivo Nacional, a gestão de José Honório Rodrigues da época enfrentava um grande problema da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Para resolver esse problema, foram criados uma série de grupos de trabalho mais ou menos bem-sucedidos em seus planejamentos. E um desses grupos de trabalho, dentro do Ministério da Justiça, elaborou o primeiro anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos, que exatamente estabelece uma relação muito clara com as resoluções da PRIA, a Resolução 4 e a Resolução 14, como eu disse anteriormente. E nós vamos ver em seguida. Essa é a declaração de princípios. Aqui eu peguei só alguns exemplos de artigos do anteprojeto, desse primeiro anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos, e estabelecia e percebi essa relação entre o texto legal que seria proposto pelo grupo de trabalho que pensou esse anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos, onde nós vemos essas influências na definição clara de quais são os fundos custodiados pelo Arquivo Nacional, na tentativa de manutenção de normas mais liberais possíveis para a consulta de documentos, na tentativa de estabelecimento de depósitos documentais intermediários, né, que aqui são denominadas agências regionais, e no aceite do prazo sugerido de recolhimento dos arquivos para o Arquivo Nacional em 30 anos, como nós podemos ver. Por outro lado, no Arquivo Público do Estado da Bahia, a gestão de Luiz Henrique Dias Tavares se deparou com uma situação de estagnação semelhante à qual José Honório Rodrigues encontrou no Arquivo Nacional. E diante disso, Luiz Henrique Dias Tavares elaborou o projeto de reestruturação do APEB em 1961, que depois de muita lentidão em sua tramitação no âmbito legislativo estadual, foi publicado em grande parte esvaziado do seu sentido original, pelo Decreto 2293, de 14 de agosto de 67. Apesar de ser em grande parte esvaziado de seu sentido original, como eu disse anteriormente, esse regimento do APEB registra uma grande evolução do ponto de vista da legislação arquivística estadual baiana, porque estabelece claramente o papel do Arquivo Público da Bahia como responsável pelo recolhimento de documentos de valor legal ou administrativo histórico, além de estabelecer a figura do Conselho de Assistência Técnica a Arquivos, também uma influência da Resolução 14 da PRIA, além de estabelecer a figura dos arquivos regionais do Estado, a semelhança do anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos, o que deixa bem claro para a gente esse é o primeiro momento de uma influência norte-americana de implantação, inclusive, do pensamento do ciclo vital de documentos. Como considerações finais, nós podemos entender que o know-how da gestão de documentos no âmbito dos Estados Unidos também deve ser entendido como um saber que é fruto da Guerra Fria, que dentro do Arquivo Nacional dos Estados Unidos foi difundido através das viagens de especialistas como Philip Brooks e Theodore Schellenberg. Por outro lado, o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, buscando otimizar uma agenda de pesquisas históricas no âmbito pan-americano, foi responsável por levantar a situação dos arquivos latino-americanos. E assim, no Arquivo Nacional e no Arquivo Público do Estado da Bahia, existem duas tentativas muito claras de posicionar essas instituições arquivísticas como organismos centrais na coordenação dos programas de gestão de documentos no Brasil, ainda que o sucesso desses programas seja objeto de outras pesquisas posteriores. Essas são as minhas referências e obrigado. Estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas.